Fala pessoal, beleza? Como é que tá os estudos aí para concurso aí da GCM, Guarda Civil Municipal de Itabirito, concurso esperado aí por muitos, né? Me chamo Paulo, estou aqui para trazer dicas sobre Estatuto da Criança e do Adolescente. Vai cair na prova? Vai. Por que eu sei que vai? O imã gosta de cobrar, a banca, essa banca cobra muito sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E você que vai ser um guarda civil municipal tem que ter conhecimento sobre a medida socioeducativa de internação, tem que ter conhecimento do que é criança, o que é adolescente, quais são as medidas aplicáveis às crianças, quais são as medidas aplicáveis ao adolescente. Beleza? Vamos lá. Eu já disse para os senhores, me chamo Paulo, sou policial militar rodoviário de Minas Gerais. Estou aqui para ajudar o senhor junto com a equipe do Vale nesse tão sonhado sonho da aprovação aí no concurso da Guarda Civil de Itabirito. Então vamos começar aqui. Primeira coisa que eu quero falar com os senhores, nós temos que saber o que é criança, o que é adolescente. Beleza? Conforme aqui que eu vou expor para os senhores, olha, quando forem ler o Estatuto da Criança e do Adolescente, os senhores têm que responder essas perguntinhas aí, ó. De acordo com o ECA, quem é criança, quem é adolescente? O ECA aplica até qual idade? De acordo com o ECA, quem é família natural, quem é família extensa? Segundo o ECA, qual o direito é personalíssimo, indisponível e imprescritível? Essas perguntinhas básicas aí são as iniciais sobre o Estatuto do Criança e do Adolescente. Nós já sabemos o que, respondendo isso aí, criança é todo aquele, toda aquela pessoa até completar 12 anos incompletos, beleza? Já adolescente é aquele de 12 a 18 anos. Então, para o ECA, criança é até 12 anos incompleto e adolescente é de 12 a 18 anos. Beleza? E a outra pergunta veio. O Estatuto da Criança e do Adolescente aplica até qual idade? O Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos ver posteriormente, aplica-se nos casos expressos até os 21 anos de idade. A outra pergunta, de acordo com o ECA, quem é a família natural, quem é a família extensa? Família natural, de acordo com o ECA, é aquela formada entre pais e filhos, ou qualquer deles, né? Pais e filhos, ou qualquer deles. Já a família extensa é todos aqueles parentes que vão além da família natural, os parentes consanguíneos e etc. Considera-se criança para o efeito dessa lei a pessoa até 12 anos de idade incompleto e adolescente entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos dessa lei, aplica-se excepcionalmente o Estatuto a pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Artigo 27. O reconhecimento do estado de filiação é um direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exercitado contra pais, seus herdeiros e sem qualquer restrição observado o segredo de justiça. Conforme vimos aí, isso aí são o artigo 2º e 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito importante que caia em prova. Entende-se por família, artigo 25 aí, ó. Entende-se por família natural a comunidade formada pelos pais ou qualquer deles e seus descendentes. Parágrafo único. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que estende além das unidades pais e filhos ou unidade do casal, formado por parentes próximos, como os quais a criança ou o adolescente convive ou mantém vínculo. Então, são os parentes próximos, não esqueçam isso, que qual adolescente mantém um vínculo de afetividade ou afinidade, beleza? Afetividade e afinidade, beleza? Vimos isso aí. Não esqueça, então, que a família natural é pais e filhos, e a família extensa todos os demais parentes,
dos parentes mais próximos da criança, do adolescente, onde ela mantém um vínculo de afinidade e afetividade. Beleza? Continuando, nós precisamos saber também o que é ato infracional. Coloquei aí, ó, considera-se ato infracional conduta descrito como crime ou contravenção penal. O ato infracional praticado por criança corresponde às medidas previstas no artigo 101. Medidas específicas de proteção. Nenhum adolescente será privado de sua liberdade senão em flagrante de ato infracional ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente. O adolescente tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direitos. Muito importante tudo isso, porque já vimos o quê? Colocar aqui. Já vimos o quê? Que ato o que é ato infracional? Ato infracional vai ser o quê? O crime e a ato infracional, basicamente, então, é crime ou contravenção penal cometida por quem comete o ato infracional? Hein? Por criança e adolescente. Então sabemos o quê? Que é ato infracional. O ato infracional é o crime ou contravenção cometido por criança ou o adolescente. Beleza? Não esqueçam disso. Isso provavelmente pode vir estar na sua prova. Agora pergunto, senhores, o que é medida socioeducativa? Já a medida socioeducativa são aquelas medidas aplicáveis ao adolescente. Por quê? Medida socioeducativa aplica-se só ao adolescente. Porque a criança ela não está sujeita a essas medidas socioeducativas. As crianças, ela tem o quê? Nós já vimos lá, medidas específicas. Nós temos o quê? Medidas específicas de gravem isso. Então, as medidas socioeducativas são aplicadas aos adolescentes e as medidas específicas de proteção são aplicáveis às crianças. Gravem isso, que provavelmente pode ter uma pergunta relacionada a isso aí. Agora falo. O adolescente, nós vimos lá no artigo, dito isso aqui, feito. O adolescente que cometeu o ato infracional
Somente será o quê? Privado da liberdade dele em caso de quê? Em caso de flagrante delito ou por ordem fundamentada da autoridade judiciária competente. Nós vimos aí no artigo. Então, não esqueçam disso. Aí, ó. Projetei de novo. Ato infracional descrito como crime contra a convenção. Ato infracional praticado por criança corresponde às medidas de proteção. E nenhum adolescente será privado da liberdade, senão em flagrante de ato infracional ou por ordem judicial da autoridade competente. Nós vamos ver agora aqui o artigo 107. Ó. A apreensão de qualquer adolescente e local onde ela se encontra recolhido serão incontinenti comunicados à autoridade judiciária competente e à família do apreendido ou pessoa a ele indicada. A internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Então, o que esse artigo, primeiro o artigo 107 quer dizer o quê? Que apreensão, porque quando se falamos de adolescente, nós não falamos em prisão, nós falamos em apreensão do adolescente. A apreensão do adolescente, nós falamos a apreensão dele e o local que ele está, será o quê? Incontinente, vem do latim, quer dizer imediatamente comunicado ao juiz e a família ou pessoa, a família do apreendido ou pessoa a ele indicado. Não esqueçam disso. Então serão comunicados imediatamente ao juiz, a família ou pessoa a ele indicada. Vai cair na sua prova. E no caso de internação, a internação do adolescente, no caso dela, se for antes da sentença, ela não pode, o prazo máximo dela será de 45 dias. Não pode exceder esse prazo. Então, sabemos o quê? Que a internação do adolescente antes da sentença terá o prazo de duração máximo de 45 dias. Não pode exceder esse prazo, beleza? Então, o prazo máximo será de 45 dias. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Nós temos a medida de advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção de regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e qualquer das medidas previstas no artigo 101, inciso 1º ao 6º. O artigo 101, inciso 1º ao 6º, vão falar daquelas medidas específicas de proteção aplicável à criança, beleza? O inciso 7, já sabemos o que é, então, essa previsibilidade. Então, nós sabemos o quê? Que as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente, elas são quais? Advertência, prestação de serviço, advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, inserção de regime de semiliberdade, internação em estabelecimento educacional e aplicação do artigo 101, inciso 1º ao 6º, que vem falar das medidas específicas de proteção. Então, sabemos que essas são as medidas socioeducativas aplicadas ao adolescente em caso de cometimento de um ato infracional, beleza? Que ato infracional, além de tudo, são aquelas infrações cometidas por criança e adolescente estabelecido como crime ou contravenção. A medida de internação só poderá ser aplicada quando? Agora nós vamos ver o que? Quando vai ser aplicada? Porque a medida de internação ela não é uma medida, não é uma regra. Ela tem alguns pré-requisitos que vem no artigo 122 falando quando ela vai ser aplicada. Que é quando o ato infracional cometido pelo adolescente contenha grave ameaça, violência ou grave ameaça, reiterado cometimento de outras faltas graves, outras infrações graves, e pelo descumprimento dos reiterados de medidas anteriormente impostas.
trata-se de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça, reiterado cometimento de outras infrações, descumprimento reiterado e injustificado da medida anteriormente imposta. Uma observação importante, que está até grifada aí, o parágrafo 1º, que no caso do inciso 3º do artigo 122, que é o descumprimento reiterado e injustificado de medidas anteriores impostas. O que é essas medidas? São essas medidas acima que o adolescente tem que respeitar, ou as medidas também do artigo 101, ele vem descumprindo reiteradamente essas medidas e não justifica o motivo, aí pode ser decretado a internação do adolescente. Mas no caso desse inciso terceiro, nessa hipótese, a internação dele terá um prazo de duração máxima de 3 meses, ó, conforme está expresso aqui. Ó. O prazo de internação da hipótese do inciso terceiro deste artigo não poderá ser superior a 3 meses, devendo ser decretado judicialmente após o devido processo legal. Basicamente é isso aí. Então, para ser decretado, primeiro nós sabemos que os requisitos da decretação da medida de internação é o quê? Tratar-se de ato infracional cometido com grave ameaça ou violência, reiterado cometimento de outras infrações e descumprimento reiterado de medidas anteriormente impostas. Lembrando que o reiterado cometimento descumprimento de medidas anteriores, o descumprimento reiterado de medidas anteriormente impostas terá o prazo máximo de 3 meses. O artigo 121 vem falando: a internação constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios da brevidade, excepcionalidade e respeito. Grifem isso aí, muito importante. Então, a internação constitui uma medida privativa de liberdade. E ela tem quais princípios? Brevidade, excepcionalidade e respeito. Será permitida a realização de atividades externas a critério da equipe técnica da entidade, salvo expressa determinação judicial em contrário. Então, aquela pessoa que estiver sob o regime de internação, ela é proibido a realização de atividades externas? Não, via de regra não. Porque nós vimos que o parágrafo primeiro fala, é permitida a realização de trabalhos externos, através da avaliação da equipe técnica, salvo por expressa determinação judicial em contrário. Se o juiz determinar em contrário, aí não. Parágrafo 2º. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 6 meses. Então sabemos o que? A medida de internação via de regra tem prazo? Não existe um prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada no prazo máximo de 6 meses. Então, via de regra, não tem prazo a medida socioeducativa, a medida de internação. Não tem prazo, mas deve ser reavaliado no prazo máximo de 6 meses. A cada 6 meses, nesse prazo máximo, deve ser reavaliado. Um outro ponto importante, em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá a 3 anos. Beleza? Gravem isso, pode estar na sua prova. Em nenhum hipótese. Então, o período máximo de internação não pode exceder a 3 anos. Gravem isso, por favor, que pode cair na sua prova. Um outro ponto, a liberação compulsória aos 21 anos de idade. Isso tudo, gravem isso, porque qual a idade máxima que ele pode ficar? Até qual a idade máxima? Aos 21 anos. A liberação compulsória aos 21 anos de idade. Então, nós vimos aqui basicamente o quê? A medida de internação. Nós falamos sobre o quê? Internação. Nós vimos aqui
Não tem prazo determinado. Nós vimos que não tem prazo determinado, vírgula. A reavaliação máximo 6 meses. Reavaliação no máximo 6 meses. Nós vimos aí não errei aqui. Não pode exceder 3 anos. Mas o que nós vimos? Possui o rol de quê? Para a decretação. Possui um rol de decretação, que é o que? Crime ato infracional com grave violência ou grave ameaça, reiterado cometimento de outras infrações graves, pelo descumprimento justificado do que? Das medidas anteriores impostas. Lembrando que esse descumprimento de medidas anteriores impostas, a internação será no período máximo de 3 meses. Beleza? Não esqueça aqui, hein? O rol dele. E um outro ponto que? Liberação compulsória aos 21 anos. Liberação compulsória aos 21 anos. Não esqueçam isso. Então, vimos sobre a medida de internação aqui. Isso aí cai na prova? Cai, com certeza vai ter alguma coisinha falando disso aqui que pode vir a estar na sua prova. Beleza? Então, gravem, ó. Passei o bizu aqui, eu coloquei para os senhores, ó. Internação, não tem prazo determinado, reavaliação no prazo máximo de 6 meses. Não pode exceder 3 anos, tem o rol de decretação conforme comentamos e a liberação compulsória aos 21 anos de idade. Não esqueçam disso. Por que aí vocês vão perguntar, Paulo, mas por que você está falando isso, que você acha que... Por que você está falando sobre essa medida? Olha para os senhores verem aqui. Caiu na Guarda Municipal de Patinga. É o IMAM, a mesma banca que aplicou, a mesma banca do concurso de Itabirito que aplicou aqui, foi a banca realizadora do certame, beleza? Olha vocês aí, vamos resolver essa questãozinha aqui básica. Sobre os direitos assegurados ao menor em medida de internação, assinale a alternativa correta. Em nenhuma hipótese, o período máximo de internação excederá 5 anos. Está errado. Nós vimos aí que o quê? O período máximo de internação não excederá o quê? 3 anos. A opção B. A medida não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser avaliada mediante decisão fundamentada no máximo a cada 3 meses. Nós vimos aqui, ó, coloquei aqui, ó, 6 meses, ó, 6 meses. Opção C. A liberação será compulsória aos 21 anos de idade. Nós vimos aqui, liberação compulsória, 21 anos, tá certo. Vamos ver a D agora. Não será permitida a realização de atividades externas, não será
Não será permitida a realização de atividades externas, salvo a expressa determinação judicial. Nós vimos aqui, ó, falou que não será fazer, não, eu não cheguei a colocar aqui, mas é permitida a realização de atividades externas. Gravem isso aí, tá bom? Então a letra D está errada. Então, basicamente, opção C é a opção correta. Não esqueçam disso, cai muito na sua prova, pode ter uma questãozinha lá disso aí. Ainda sobre isso aí, vamos ver aqui mais uma questão aqui. Aí, questão 33, também da Guarda Municipal de Patinga, vamos resolvê-la aqui. Assinar a alternativa correta que refere à disciplina da criança e do adolescente conforme legislação em regência. Letra A, o ato infracional é conduta descrita como crime e praticado por criança ou adolescente. Não há punição em caso de cometimento de conduta descrita como contravenção penal. Falso, nós vimos lá que ato infracional, as condutas descritas como crime ou contravenção penal. Então, essa opção A já está errada. Opção B, a sanção em face da prática de ato infracional independe se o autor é criança ou adolescente. Nós sabemos o que a criança não sujeita às medidas socioeducativas e sim medidas de proteção. Então tem uma diferença das medidas aplicadas à criança e as medidas aplicadas ao adolescente. A linha C, a internação antes da sentença pode ser determinada pelo prazo máximo de 45 dias. Essa aí nós vimos lá, perfeita previsibilidade. A internação antes da sentença transitar em julgado, antes da sentença, pode durar o prazo máximo de 45 dias. Nós vimos lá no artigo que falava sobre isso aí. Opção D, nenhum adolescente será privado de sua liberdade, senão em flagrante de ato infracional, até aí está correto, ou por ordem escrita fundamentada da autoridade policial competente. Não é autoridade policial, é autoridade judiciária competente. A letra D está errada. Então, basicamente, letra C. C acerta aí. Basicamente é isso aí, pessoal. Queria deixar isso para os senhores aqui. Estudem essa matéria. Vai cair no seu concurso da Guarda Civil Municipal de Itabirito. Quero deixar aos senhores um pedido. Se inscreva-se aí no nosso canal aí, deixe seu comentário, toca o sininho para nós, que vai dar tudo certo. Nós queremos que os senhores se inscrevam, participem. Nós queremos contribuir ativamente, eu e a equipe do Vale, nós queremos o quê? Contribuir ativamente para a aprovação do senhor, é muito importante para nós. A maior gratificação que nós temos é o quê? Saber que os senhores estão conquistando a vitória com a aprovação nesse concurso, beleza? Meu grande abraço, vai aparecer minha rede social aqui no cantinho, qualquer dúvida pode me chamar para tirar comigo, beleza? Fiquem com Deus, um grande abraço, valeu, tamo junto!